Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, misericordioso, grandioso. Pai, estamos aqui na Tua presença nesta tarde de segunda-feira para louvar e engrandecer o Teu nome através da Tua palavra. Pai, que nesta tarde de segunda aqui não venha ser eu, Rafael, que venha estar falando aqui, mas que venha ser o Teu Espírito Santo através desse humilde servo, trazendo a verdade da Tua palavra à tona, trazendo, Pai, a verdade do Teu Evangelho, mostrando às pessoas que a fé ela vem somente pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de maneira coerente, verdadeira, contextualizada. Pai, que o Espírito Santo ele venha adentrar em nós, trazendo fundamento através dessa palavra, renovando as nossas mentes, transformando as nossas vidas, o nosso ser por completo, para vivermos a Tua palavra de maneira verdadeira, para estarmos na Tua palavra de maneira verdadeira, para com isso possamos conhecer a Cristo verdadeiramente, não só de ouvir falar, não só de misticismo ou de tradicionalismo, mas de maneira verdadeira, para que conhecendo a Cristo nós podemos estar em Cristo, vivendo em Cristo, ligado em Cristo, fundamentado em Cristo, que é a pedra de esquina angular. Que esta palavra ela venha nos edificar e que ela venha nos admoestar, que ela venha nos fundamentar. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a glória de Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 11. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 11. Se Deus permitir, vamos finalizar o capítulo 11 nesta data de hoje, para a glória de Deus. Eu peço desde já perdão aos irmãos. Na semana passada, infelizmente, eu não tive a possibilidade de estar fazendo aqui o estudo, e Deus sabe o motivo, mas hoje estamos de volta para a glória de Deus. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 11, versos 20 ao 30, se assim Deus permitir. Leremos do 20 ao 30 e, se assim Deus permitir, nós falaremos e terminaremos o capítulo 11. Como eu gosto sempre de avisar os irmãos, a versão que eu estou utilizando é a versão King James 1611. Amém, irmãos? Só para facilitar aí, para os irmãos talvez não se perderem aí na tradução, porque a tradução que eu utilizo é um pouquinho mais formal, mais antiga, mais tradicional. Mas isso aí é independente, você pode estar utilizando aí a tradução que for de melhor compreensão para você. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 30. E na minha versão vai dizer assim: Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, será derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitas as obras poderosas que em ti se fizeram, teria-se permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e revelastes às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti.
Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Vamos ler aí o versículo 28 ao 30, né, que eu acho que é o versículo mais conhecido aí dos irmãos, né, que vai falar: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né, a gente vê muito esse texto aí sendo pregado e sendo divulgado aí, só que o contexto dele é bem forte, né, irmãos? A gente vai entrar aqui dentro desse contexto e a gente vai ver que ele não é uma coisinha, não é uma, como eu posso dizer, uma frase de efeito positivo, se a gente pegar só ele fora de contexto aqui, como muitos pegam, né? Pega aqui, vem sobre mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Mas isso aí, o que Jesus está trazendo aqui é uma exortação e forte, né? E a gente vai entrar nesse contexto aqui para entender justamente, né? Vamos recapitular, né, e do que se trata. Nós vimos que Jesus, no início do capítulo 11, né, nós estávamos estudando aqui, que ele estava instruindo, né, as pessoas, os discípulos, para pregar nas cidades, e vimos que ele soube da prisão de João, e os discípulos de João vão questionar Cristo para saber se ele realmente é o Messias ou não, se eles deveriam esperar outro, né? E Jesus vai respondê-los de maneira onisciente, como ele é, né? Dono de toda a sabedoria, mostrando todos os sinais e evidências, como estava escrito no livro do profeta Isaías, né? Que ele iria ser identificado pelas obras, por fazer os cegos enxergarem, né? Tudo que estava escrito ele está se cumprindo ali. E ele vai dar testemunho de João, a gente viu isso. Ele vai falar: olha, vocês esperavam o quê? Um caniço agitado pelo vento, né? Um homem de roupas finas, um profeta simples? Não, ele é um profeta, né? Dentre os filhos nascidos de mulher, ele é o maior, mas dentre os meus filhos, né, a partir dessa nova aliança, ele é o menor. E eu expliquei na semana passada o que significa esse menor e esse maior, né? E os irmãos aí que tiver, né, curiosidade, se tiver perdido o estudo, né, vai encontrar lá no site do Ministério, né, na realidade no YouTube do Ministério, ou na reprise aqui que o pastor Sidney coloca todo domingo, né, que Deus abençoe o pastor. Amém? E a gente viu isso aí. E nesse contexto que ele está ali mostrando quem foi João Batista, ele vai exortar o povo, né, a respeito da salvação. Ele vai comparar, ele ainda vai dizer lá no versículo 16: mas a quem eu compararei essa geração, que é semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam seus companheiros, tocando flauta, murmurações e lamentações, é o que ele vai dizer. E com isso, irmãos, ele introduz aqui a respeito da mentalidade do povo, né, e do compromisso do povo com Deus, do compromisso de intimidade com Deus. Ele vai comparar, vai mostrar que aquele povo estava vivendo como criança, né? Sem discernir, não como criança no sentido de pureza, mas como criança no sentido de discernimento. Ele vai dizer: olha, vocês são chamados para a salvação, mas vocês estão como crianças. Então, assim, a guia de introdução desse texto, do versículo 20 ao 30, é justamente essa. Ele começa aqui no versículo 16. A introdução é esse: é Cristo comparando o povo, né, a crianças, porque ele enviou, ele ainda vai falar, João veio, não comi nem bebi, e vocês disseram que ele tinha demônios. Eu vim comendo e bebendo, e vocês me chamaram de glutão, né, me chamaram de beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então tudo que vem a vocês rejeitam, né? Então, em primeiro lugar, aqueles que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se desculpar, né? E ele vai dizer isso aqui no versículo 16 ao 19. Eu enviei João Batista pregando arrependimento a fim de preparar o caminho para a minha chegada, e vocês disseram que ele tinha demônio.
O que eu disse que era maior entre os nascidos de mulher é chamado de endemoniado. O maior, como eu expliquei na semana passada, porque foi o profeta que teve a oportunidade de ver se cumprir aquilo que ele profetizava. Isaías profetizou a vinda do Messias, e outros profetas, mas não tiveram a oportunidade de ver, como João, que foi aquele que abriu os caminhos, que foi o arauto. Então, é por isso que ele é o maior, na questão de privilégio, de graça de ter visto Cristo. Ele, que foi o maior nascido de mulher, foi chamado de endemoniado pelos incrédulos. As mentes estavam cegas pelo preconceito. Para eles, o que era certo era o que eles esperavam. Um homem vestido de roupa fina, ou um fariseu falando da palavra, mas nunca um homem como João Batista, que pregava arrependimento para remissão de pecado, que estava indo de contra tudo aquilo que o mundo pregava. Porque já estavam acostumados na maneira do mundo. E esse é o problema, tanto da época de Cristo quanto de hoje, irmãos? Porque nós estamos nos adaptando ao mundo, deixando nos conformar com o mundo. E Paulo vai dizer em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 ao 2, que a gente não pode nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação das nossas mentes. Ele fala que a gente tem que se entregar como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Mas o povo aqui, ele estava já acostumado com a maneira do mundo, cegos pela incredulidade, pelo preconceito, como muita coisa tem acontecido hoje da mesma forma. Deus envia depois Jesus, pregando o evangelho, o próprio Deus, sem mácula, sem pecado. E os judeus disseram que ele era glutão, bebedor, amigo dos pecadores, dos publicanos. Um profeta, que foi o último profeta, e o próprio Filho de Deus. Os homens rechaçaram, os homens rejeitaram, os homens difamaram. E aí, irmãos, nesses versículos 20 ao 24 aqui, a gente vai conseguir entender o que nós estamos lendo aqui. Jesus, ele vai mostrar que aquelas pessoas que voluntariamente se tornam impenitentes não escaparão das consequências do pecado. Perceba, irmãos. Jesus aqui ele está destacando a responsabilidade humana. Nos versículos 20 ao 24, ele vai falar, olha, ele começou a repreender as cidades nas quais se haviam feito a maioria das suas poderosas obras, e eles não se arrependeram. Então perceba, Cristo foi àquela cidade, Cristo realizou feitos naquela cidade, mas a responsabilidade do homem é de se arrepender. Isso é uma responsabilidade humana. Essas cidades elas deveriam ter se arrependido, porque senão Cristo não tinha acusado elas. Cristo não teria dito, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Não. Ele não teria dito isso se não tivesse responsabilidade no homem de se arrepender naquele momento. Todas aquelas pessoas viram obras poderosas, milagres poderosos, viram o Espírito Santo agir e o mover de Jesus ali. Mas eles não se arrependeram. O arrependimento, irmãos, ele é um dever, ele é uma responsabilidade humana. Quanto mais os homens ouvem, quanto mais os homens veem a obra do Senhor, maior é a sua obrigação de se arrepender. A gente tem que entender isso. A questão prática era a culpa daquelas cidades favorecidas, na medida que permaneciam insensíveis à visitação do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Perceba, a culpa daquela cidade, a prática da culpa daquela cidade é porque o próprio Filho de Deus estava ali operando, visitando, operando milagres e maravilhas. A obra de Cristo estava visivelmente resplandecida em Cristo ali. A obra de Deus, o reino de Deus estava sendo dinamicamente mostrado por Jesus naquelas cidades e eles não se arrependiam. Então, a culpa da insensibilidade ali da visitação de Cristo é clara daqueles homens. Porque isso é um dever, isso é uma responsabilidade humana. É ver a obra de Deus e reconhecer a Deus, como diz Romanos. Toda a sua natureza, toda a sua obra, isso já mostra a glória de Deus. E quem não reconhece isso é indesculpável. Isso está em Romanos capítulo 1. O mundo inteiro dá glória a Deus. A criação de Cristo, a criação de Deus, ela revela a glória de Deus. E se o homem não reconhece a Deus pela palavra, pelos milagres, pela criação, ele é indesculpável. Porque o arrependimento é um dever. O arrependimento é uma responsabilidade humana.
E Jesus Cristo ainda vai dizer, olha, se os sidônios tivessem visto esses milagres, se os fenícios tivessem, o povo de Tiro tivesse visto esses milagres, eles teriam se arrependido. É isso que ele está dizendo aqui. O dever de vocês, se vocês estão vendo tantas coisas que muitos não viram, porque se tivesse vindo, tinham se arrependido. E ele vai dizer, olha, e a responsabilidade de vocês é maior. Porque para eles vai ser tão, o jugo lá não vai ser tão grande como o de vocês. Haverá mais tolerância do que para vocês. Percebe, irmãos? E ele ainda vai comparar aqui, que se eles tivessem visto isso, né, ainda vai dizer aqui no versículo 21, porque se Tiro e Sidom tivessem visto isso, eles tinham se arrependido de forma humilhante, com um pano de saco e cinza. Jesus Cristo está falando, olha, vocês que são o meu povo, que foi separado por mim, pelo meu Pai, que tem a palavra, que tem os o Velho Testamento, no caso, na época, os profetas, né, os livros poéticos ali naquela época, vocês têm tudo isso que representa a mim, que mostra a mim, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo, vocês não estão se arrependendo, ao ponto de que se um povo pagão ouvisse o que eu estou fazendo aqui, visse o que eu estou fazendo aqui, eles se arrependeriam na hora, com um pano de saco e cinza. É triste, irmãos, a gente ver que muitas pessoas ouvem e veem os milagres de Cristo, na realidade todos, se nós pararmos para pensar que a natureza ela revela a glória de Deus, e rejeitam no sentido de obrigação, no sentido de arrependimento da sua responsabilidade humana. A responsabilidade de arrepender, ele prefere não arrepender. Ele se torna insensível à palavra. E aí Jesus vai dizer, ó, vocês vão ter muito mais rigor no julgamento do que Tiro e Sidom, do que Gomorra no juízo. Porque essas cidades não viram os milagres que vocês viram, e mesmo assim vocês não se arrependeram. Essas cidades que eram pagãs, que não viram o que vocês viram, terá menos rigor no juízo. Porque eles não viram. Mesmo que a natureza desse glória, e eles tinham que se arrepender, porque todos aqueles que tinham que se arrependeriam ali, mas vocês, pelo contrário, vocês além de ter a natureza, vocês têm a mensagem, vocês têm o próprio Deus andando com vocês aqui, e vocês não se arrependem. Irmãos, isso é muito sério. Hoje em dia nós temos a palavra de Deus às nossas mãos. Nós vivemos, graças a Deus, em um país laico que permite o culto, que permite a adoração pública. E você tem uma Bíblia na sua casa, você com certeza já ouviu falar de Deus. Você com certeza já ouviu falar de Jesus. Ai de nós se não nos arrependermos. Se nós temos a oportunidade de ver os milagres, de ver os feitos, de ouvir a palavra de Deus, de ver a palavra de Deus, de crescer na fé pela palavra de Deus e não nos arrependermos. Porque esse é um dever. Sidom, Tiro e Gomorra, o juízo para eles será mais brando do que para nós, porque nós temos o exemplo da palavra. Mas se nós não nos arrependemos, se nós nos tornamos insensíveis, ai de nós. É isso, irmãos. O teólogo Fritz Regner, ele destaca a gravidade, irmãos, da nossa insensibilidade com a graça de Jesus. Ele vai dizer que nada, nenhum pecado, por maior e execrável que seja, pode ser comparado à nossa falta de arrependimento, ausência de arrependimento, insensibilidade com o poder de Deus. Visto que, tendo o exemplo de Cristo e todas as suas obras e tudo o que Ele fez, nós continuamos no caminho oposto a Deus. E com isso, irmãos, trazendo para nós culpa, jugo, que é a própria culpa e o próprio jugo do pecado. E esse é um problema muito sério. No versículo 23 ele vai falar: E tu, Cafarnaum, exaltado até os céus,
serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito obras poderosas que em ti se fizera, teriam permanecido até hoje. Olha o que Jesus está falando de Cafarnaum, irmãos. Cafarnaum era uma cidade na costa do mar da Galileia. Ali passava grandes estradas que ia para Damasco, que era passagem do mar Mediterrâneo. Entrava todo o comércio de Israel. Ali era o principal portuário do comércio de Israel. Quando ele fala exaltada até os céus, é porque era muito importante a cidade ali. Era próspera, segura, autossuficiente. Mesmo sendo uma cidade costeira, que a maioria das pessoas que estavam ali eram pescadores, comerciantes, mas era próspera em si. Quando Jesus fala assim, exaltado até o céu, no versículo 23, ele está falando aquilo que Isaías disse sobre Cafarnaum. Que antes estava em trevas, mas depois ia ver a luz que era Jesus. Mas mesmo vendo a luz, muitos ali não enxergaram, como diz a passagem, né? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. São insensíveis pelo preconceito, pelo tradicionalismo, pelo próprio pecado. E como Isaías também, ele fez uma profecia ao rei da Babilônia. No seu capítulo 14, ele vai falar assim, olha, você subirá até os céus, né, rei da Babilônia, acima das estrelas, se exaltando, mas pela sua arrogância, você está condenado a ser precipitado para o reino dos mortos. A mesma coisa que ele está falando com Cafarnaum. Você que foi exaltada, você que está autossuficiente, você que é uma cidade próspera, você teve a oportunidade e viu os milagres que o Filho de Deus fez, mas mesmo assim tornou-se conivente com o pecado, vivendo pelas próprias concupiscências, indo contramão ao que os profetas disseram. Aqui o profeta João Batista veio e abriu os caminhos, proclamou, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Vocês viram com os próprios olhos o reino de Deus dinâmico através de Jesus, mas mesmo assim, o dever de se arrepender, a sua responsabilidade humana, vocês não fizeram. E nisso, irmãos, é nesse contexto de ausência de arrependimento, de rejeição da palavra e juízo, que Jesus vai nos ensinar importantes lições sobre a verdadeira conversão, que é a humildade, a revelação, o arrependimento, a fé e a submissão. Mais uma vez, irmãos, a verdadeira conversão, através desse texto nós temos alguns pontos, que é a humildade, a revelação, o arrependimento, a fé e a submissão. E nós começamos com a humildade. Percebe, irmãos, o orgulho, ele fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a porta de entrada da graça de Cristo. O versículo 25 vai dizer, Jesus, naquele momento, respondeu e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes, e revelastes às criancinhas ou aos pequenininhos. Depois de Jesus, irmãos, enfatizar tudo isso que nós vimos aqui, da responsabilidade humana, da responsabilidade do arrependimento, pelas obras e pela natureza que Deus, que é o autor e consumador, que o ser humano ele tem que se arrepender, é uma responsabilidade humana se arrepender dos pecados, abandonar os pecados, gerar frutos de arrependimento, como nós já estudamos em Mateus capítulo 5. Essa é a nossa função. A partir disso ele vai nos mostrar agora da doutrina da salvação, da eleição daqueles que são escolhidos por ele, como ele vai dizer aqui no fim. Depois dele falar palavras de juízo contra Corazim, contra Betsaida, contra Cafarnaum, ele vai falar que os sábios e os entendidos estavam desprovidos do entendimento espiritual,
da sabedoria de Deus, da revelação do Pai, que o Pai deu aos pequenininhos. Percebe, irmãos? Jesus aqui, ele não está falando a respeito, ele não está condenando o estudo, ele não está condenando a busca pela palavra, ele não está condenando a sabedoria, não. Ele está condenando a ausência de humildade, o orgulho. Porque aquelas pessoas viviam ao ponto de se acharem o dono da verdade por conhecer alguma coisa. Mas o conhecimento deles estavam desprovidos de entendimento e sabedoria de Deus. Lembre-se daquela famosa passagem em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eles tinham conhecimento, mas não temiam a Deus. E lhe faltavam sabedoria. E é o que Jesus está falando. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e revelastes aos pequenininhos. Os humildes e pequenos entendem e aceitam o Evangelho mais do que os sábios e poderosos do mundo. Ele vai dizer assim, ó, graças te dou, Pai, autor, Senhor do céu e da terra, perdão, Senhor do céu e da terra. Deus é Pai e o autor, irmãos, do céu e da terra. É Ele que fez o mundo, que fez a natureza, e é Ele a quem escolhe aqueles a quem Cristo, que vão ouvir a Cristo, que vão se arrepender pelo nome de Cristo. Ele é o autor da eleição. É o Pai que escolhe e revela as suas bênçãos. É Ele que está dizendo aqui. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e revelastes aos pequenininhos. Então, aqui, irmãos, quem é que escolhe a quem revela? É o próprio Deus. Ele oculta a sabedoria, ele oculta o entendimento espiritual dos orgulhosos e revela aos pequenininhos. É Ele que escolhe revelar suas bênçãos. E aqui nesse mesmo versículo, ele vai falar sobre as pessoas que são escolhidas pela revelação, pela eleição de Deus. E esses sujeitos que são eleitos por Deus para ser revelado essa sabedoria, essa revelação espiritual, ele vai chamar aqui de pequenininhos. Pequenininhos por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, são rejeitados. São pessoas que muitas das vezes são acuadas. Perceba, João Batista, ele falava palavra de verdade, palavra vinda do Espírito, vivendo de maneira coerente, não bebia, né, Jesus falando ali, e mesmo assim foi chamado de endemoniado. Aqueles homens daquela época, irmãos, e hoje a gente vive isso também, eram sábios e entendidos aos seus próprios olhos. E ser sábio e entendido aos seus próprios olhos não quer dizer nada para Deus. Porque ser sábio e entendido aos seus próprios olhos não quer dizer que você vai ver e vai entender a revelação de Deus. Porque percebe, irmãos, nós vimos lá em Mateus capítulo 5 que o primeiro ponto de ser cidadão do reino, né, nós vimos ali a questão do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é o pobre de espírito. É quando a gente reconhece que depende totalmente de Deus, que o nosso espírito ele é fraco, que o nosso espírito é pobre, que o nosso espírito é fraco e pequeno, que o nosso espírito está totalmente dependente de Deus. Quando nós vimos que aos nossos próprios olhos nós não damos conta de nada. Ai de nós, se não fosse Deus. E aqui quando ele diz que os homens sábios e entendidos são aqueles homens que confiam em sua própria luz, na sua fraca luz, que é a luz do conhecimento. E quando eles confiam em si próprios, eles não aceitam o que vem de fora, o que vem de Deus. Então perceba, é Deus quem é o Senhor do céu e da terra, é Ele que escolhe a quem revela a sua sabedoria espiritual, que revela a mensagem do Evangelho. E Ele revela as pessoas que são pobres e pequenininhas, e nisso no aspecto espiritual.
Eu não estou falando aqui de condição financeira. Eu não estou falando aqui somente de conhecimento. Eu estou falando de orgulho, de pessoas que reconhecem que são totalmente dependentes de Deus. Que pessoas que sabem que, por mais que conheça alguma coisa, que tenha o estudo de alguma coisa, mas que aquilo não vale nada se não for pela sabedoria e pela misericórdia de Deus. Eu estou falando aqui de pessoas que não são arrogantes. De pessoas que entendem e se arrependem, sabendo que a única sabedoria verdadeira vem de Deus. Então, é Ele que é o autor da eleição. É Ele que escolhe os sujeitos da eleição. E Ele que fundamenta soberanamente a eleição daquelas pessoas que vão ao Pai. Né? Como diz o versículo 26. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de Ti. Percebe, irmãos? Naquele momento, quando Jesus dá graças a Ele, fala que Ele é o Senhor, vai mostrar que é Ele que é o autor da escolha de quem vai revelar, porque agrada a Ele fazer assim. É Ele, irmãos, que é o autor. A eleição de quem vai entender ou não a verdade de Deus é feita sobre o fundamento da soberana vontade de Deus. Do jeito que agrada a Ele. E agrada a Deus que nós sejamos pobres de espírito. Que nós sejamos totalmente dependentes dEle. E assim, Ele se mostra aos pequenininhos, como diz aqui o texto. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Percebe, irmãos? Nós vimos aqui que a eleição vem de Deus. É o autor da eleição. Que é Ele que escolhe os sujeitos da eleição. É Ele que vai revelar a eleição. Que a eleição é fundamentada na vontade dEle. Porque assim, como diz o versículo 26, foi agradável diante de Ti. E o versículo 27 vai dizer que a eleição opera por meio de Jesus. Tudo foi entregue a Jesus. Ele é o mediador. Não há outra maneira de conhecer a Deus, irmãos. Não há outro meio de ver a Deus senão por Jesus. O próprio Filho é o mistério que ninguém conhece a não ser o Pai, ou aquele a quem o Pai quiser revelar. É o que está dizendo aqui. Lá no Evangelho de João ele vai dizer a mesma coisa. Como diz o teólogo Taskes, as pessoas que se acham autossuficientes estavam cegas para a verdadeira natureza de Jesus e o significado das suas ações. E ele aqui dá graças, porque sabe que tudo o que acontece está debaixo das mãos do próprio Pai, do próprio Deus, e tudo acontece de acordo com a vontade dele, porque assim agrada ele a fazer. Os sábios, os entendidos, os escribas, os fariseus, os guardiões da sabedoria israelita naquela época se diziam sábios, se diziam sagazes, mas estavam cegos, porque eles eram soberbos, eram orgulhosos, não tinham temor fundamentado no Deus, no Senhor. Porque quem é fundamentado em Deus, quem tem o temor no Senhor, ele vai ter a sabedoria. Ele vai saber que, por mais que ele tenha algum conhecimento, por mais que ele tenha algum entendimento, a sabedoria vem de Deus. Esses pequenininhos aqui são aqueles seguidores de Jesus, desembaraçados de ideias preconceituosas, preconcebidas, de como Deus deve agir, de como Jesus deve, tentando encaixotar Jesus dentro de uma caixa. Irmãos, são aqueles que vivem em total dependência de Deus. E aqui, irmãos, nós temos que observar e prestar bastante atenção para entendermos o que Jesus quer dizer com essas palavras. Como eu já disse aqui, irmãos, Jesus ele está longe de condenar a capacidade intelectual das pessoas. Ele não condena a capacidade intelectual, ele condena o orgulho intelectual.
Quando ele fala o coração é a morada, o Espírito Santo é selado no nosso coração. O coração é a morada do Evangelho, irmãos, não a cabeça. Não é a inteligência que fecha a porta para o arrependimento, mas é o orgulho, é o sentimento de orgulho. Jesus não está falando aqui, irmãos, que a fé ela vem das pessoas que são ignorantes, não é isso. E aqui eu estou falando de ignorante no sentido de busca, de aprendizado, não é isso. Ela não depende de ignorância ou de estudo, não é isso. A fé ela é relacionada à total dependência de Deus, à modéstia, a saber que você não é nada sem o Espírito Santo. A Bíblia ela é clara, ela é cheia de pessoas que eram cultas, como Paulo, como Salomão, que tinham sabedoria, mas também pessoas como Pedro, como alguns dos apóstolos que eram iletrados, mas todos eles reconheceram que eram totalmente dependentes de Deus. Salomão, eu dei o exemplo aqui, e no princípio ele teve o reconhecimento que era dependente de Deus. Paulo, a mesma coisa. Paulo ali, quando ele teve aquele encontro com Jesus, tudo aquilo que ele tinha, que ele tinha constituído, que ele tinha aprendido com Gamaliel, ele usou para a ministração do Evangelho. Ele se tornou totalmente dependente de Cristo, sabendo que tudo aquilo não valia nada. Ele ainda fala em Atos, que tudo que ele aprendeu não era nada. O que bastava era pregar Jesus. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que entender isso, irmão. Aqui ele não está relacionando a capacidade da pessoa ter de aprendizado ou não. Ele está falando aqui do orgulho, do coração, do verdadeira intenção. Porque só Deus sabe, irmãos. Eu posso estar vivendo de uma maneira que as pessoas pensam que eu estou adorando a Deus. Mas quem conhece a intenção do coração é o próprio Deus. Eu posso ser um fariseu. E aqui eu estou falando de maneira muito sincera, irmãos. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver quais são as intenções. Se os frutos que estamos gerando são frutos bons, e para ser fruto bom, irmão, fruto bom é o fruto dado pelo Espírito Santo. Não é aquilo que nós pensamos que é bom, não é aquilo que nós pensamos que é o correto, mas é o que a Bíblia diz que é o que a palavra diz que é o que o Espírito Santo diz que é obediência. E eu disse aqui, o orgulho fecha a porta para a graça. Aqueles que se acham grandes nos seus talentos, nas suas virtudes, nas suas riquezas, acham que merecem. Isso aí não tem nada a ver com a glória de Deus. Essas pessoas que se acham autossuficientes, elas não se encaixam, elas não conseguem reconhecer que precisam de se arrepender, irmãos. Porque o orgulho faz isso. Mas a palavra de Deus é clara, irmãos. Nós temos que nos arrepender, pois é chegado o reino de Deus. Se nós não nos arrependermos, irmãos, nós não vamos ser alcançados pelo Salvador. Porque quem precisa de um Salvador é quem está com um problema, que está precisando de salvação. E quem está precisando de salvação, ele tem que reconhecer isso com arrependimento. Como diz John Charles Riley, que é um teólogo, para a gente dar o primeiro passo para o caminho do céu, é necessário nós estarmos primeiro no caminho do inferno. Como assim, pastor? Nós estávamos indo para o inferno, nas nossas concupiscências, nos nossos erros, mas quando a gente vê que estávamos indo para o inferno, quando Deus se revela a nós, pela sua soberania, pela sua escolha, pelo seu mérito, pelo mérito de Deus, como diz aqui o texto, é Ele que escolhe, o fundamento da eleição é dele, é como lhe apraz, é como assim Ele quer. Quando Ele se revela a nós, a gente vê, olha, eu sou condenado, se for por mim, eu não vou fazer nada, como diz Paulo, né? Eu sou um miserável homem de sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque tudo que eu faço é errado, mas eu preciso de um Salvador, mas para mim ser salvo eu preciso me arrepender, eu preciso do Espírito Santo. Meu espírito é fraco. Eu sou totalmente dependente. Eu sou pobre de espírito. Não é verdade? O orgulho ele fecha a porta para a salvação. Mas a humildade ele é o passo de entrada para a salvação.
No versículo 27 deixa claro, irmão. Somente por meio de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus. Jesus aqui no versículo 27 vai dirigir a Deus como o Senhor do céu e da terra. Ele está destacando aqui que a soberania na salvação é de Deus. E a sabedoria é o próprio Cristo, como diz lá em João, né? No princípio ele era o verbo. Ele era a palavra, ele é a sabedoria de Deus. E Deus manda o seu Filho para se revelar a nós. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele é a sabedoria. Quando ele diz aqui os sábios e os entendidos, ele está falando daquelas pessoas que acham que são sábios e entendidos, são cegos espiritualmente. Porque eu sou a verdadeira sabedoria. Aqueles que confiam na sua própria sabedoria estão cegos. Mas aqueles que confiam em Jesus, eles têm conhecimento da verdadeira sabedoria. Deus se revela aos humildes, porque eles sabem que são desprovidos no sentido de pobres de espírito, humildes. E Jesus é quem revela o Pai. Jesus não é apenas um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mais uma vez, irmãos, Jesus não é apenas um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. É ele quem revela o Pai a nós. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é coigual, coeterno, consubstancial, como o Pai. A essência de Jesus é Deus. Ele é uma pessoa diferente, mas com a mesma essência. Ele e o Pai são um em essência. Ele é Deus. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele é Deus de Deus, luz de luz. Então, irmão, se você quer saber como Deus é, se você quer conhecer a mente de Deus, se você quer conhecer o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude de Deus em relação aos pecadores, em relação ao mundo, em relação a tudo que existe, é só olhar para Jesus. É isso que está dizendo aqui. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele é o único nome, irmãos, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador que nos reconcilia com Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a porta, nas suas mãos estão a chave do paraíso. Ele é o pastor, ele é o bom pastor que guia suas ovelhas. Nós temos que ouvir a sua voz e segui-lo. Ele é o médico, nós precisamos do auxílio dele. Ele é o pão da vida, nós precisamos nos alimentar dele. Ele é a água da vida, nós precisamos matar a nossa sede nele. Ele é a luz do mundo, nós precisamos sair das trevas, segui-lo. Esse é Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. É Ele que media. O único nome que é dado entre todos os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, isso é claro. Não tem A, B ou C ou D que media a nossa salvação com Deus. Não tem A, B, C ou D que interceda perante a Deus por nós, a não ser Cristo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí, irmãos, nós temos um convite glorioso de Jesus. No versículo 28, no início, ele vai falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Perceba então, irmãos, a gente veio de nós lemos aqui no finalzinho, no início da leitura, esses versículos 28, 29 e 30, como os versículos muito utilizados, com um cunho de alívio, com um cunho ali de bondade, mas a gente viu que ele está carregado de um contexto muito duro, de que a salvação é de Deus.
É Ele que é o autor e consumador da fé. Não é meritória, é pela vontade soberana dele, a quem ele quiser revelar. E ai daqueles que não se revelar. E Jesus tendo autoridade, como ele disse aqui, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem o Pai senão o Filho, e a quem ele quiser revelar. E aí, ele tendo essa autoridade e poder, ele nos faz um glorioso convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aqui, irmãos, esse convite ele tem características incríveis. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis. A primeira característica aqui, ela é universal. Jesus dirige essas palavras exatamente nas mesmas cidades onde ele foi rejeitado. Mesmo naquelas cidades onde é chamado de glutão, de beberrão, ele está disposto a receber e perdoar as pessoas. Ele não disse aquelas pessoas que o chamaram de glutão, de beberrão, de amigo dos pecadores e dos publicanos, afasta-se de mim. Mas ele disse, vinde a mim. Esse convite, irmãos, ele é dirigido a todos os homens. De todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, aos idosos, aos homens, às mulheres, aos ateus, aos religiosos. Esse convite é dirigido a mim e a você. Jesus ele não tem preconceito. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não está aqui escolhido pela cor da pele, pelo status social, pela religião. O convite aqui é universal, ele ama todos sem distinção. Ele convida a todos à salvação. A porta da graça está aberta. A porta do céu está escancarada. O banquete da salvação está preparado. O convite é dirigido a você agora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmão, Jesus ele está pronto a aliviar sua bagagem. Ele está pronto a perdoar os seus pecados. Ele está pronto para dar a você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. E aqui ele está falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele convida você a vir a ele, irmãos, do jeito que você está. Venha a Cristo mesmo cansado, mesmo sobrecarregado. É Ele que vai aliviar você. É Ele quem vai dar descanso a você. Existem muitas pessoas hoje que já estão em Cristo descansados, mas existe mais lugar, irmãos, para você descansar nele também. Aqui é claro, irmãos, é só em Jesus que nós encontramos descanso para nossa alma. E o convite aqui é claro, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O convite, irmãos, é uma relação com Jesus. A salvação não está numa relação com uma instituição religiosa. Jesus não convida para você ir a uma religião. Ele não convida você para ir às obras, às caridades, à penitência, ao sacrifício, não. Ele convida, vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele convida para uma relação pessoal com Ele. Ele convida você para ir até Ele. Ele é a fonte. É Ele que é o caminho. É Ele que é a porta. É Ele que é o mediador. É Ele que é o Salvador. É Ele que é a vida eterna. Só Jesus satisfaz. Só Jesus pode perdoar pecado. Só Jesus pode reconciliar você com Deus. Só Ele pode guiar você até Deus. A sua religião não pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. A sua doutrina não pode salvar você. As suas obras não podem salvar você. Irmãos, Maria não pode salvar você. Pedro não pode salvar você.
O pastor A, pastor B, pastor C não pode salvar você. Só Jesus pode dar sentido à sua vida. Só Jesus pode dar a você a vida eterna. E o que leva Jesus a convidar você para ir até Ele? Eu para ir até Ele? O que leva Jesus a nos convidar para ir até Ele? É porque Ele é incompleto sem nós? Não. É porque Ele precisa de mim e de você? Claro que não. É porque você merece ir até Ele? Não. É porque você e eu tem méritos? Não. É pela graça, irmãos. É pela graça de Deus. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele é o amor. Ele é a essência do amor. A causa do amor de Deus é Ele mesmo. A glória de Deus está nele mesmo. Deus ele não cresce ao ponto de que você glorifica Ele. Pelo contrário. Você glorifica Ele porque você necessita dele. A gente tem que entender isso, irmãos. Nós damos graças a Deus não porque Ele precisa de graça, é porque eu e você precisamos de graça. Nós oramos a Deus não para que Deus seja mudado de opinião, mas é porque nós precisamos que a opinião de Deus esteja na nossa vida. Nós oramos pelo amor de Deus não porque Ele precisa do nosso amor, da nossa oração, não, mas é porque eu e você precisamos dele. Ele é completo. A causa do amor está nele mesmo. Mas aqui, irmãos, esse versículo 28, ele tem um fato muito interessante, que aqui é o ponto, e é intrínseco, a gente tem que entender isso. Ele convida todos os que estão cansados e sobrecarregados, mostrando que o convite ele tem um quê daquelas pessoas que têm conhecimento, consciência da necessidade. O verbo aqui usado, irmãos, no grego, é copial. E ele descreve um cansaço pesado que se instala após o trabalho corporal. E o outro verbo, sobrecarregado, que é o verbo portizo, expressa uma carga pesada de responsabilidade. Então, assim, ele não está se dirigindo às pessoas que se sentem injustas, se sentem indignas, se sentem soberbas, orgulhosas. É isso, irmãos. Então, um texto liga ao outro. Tá vendo? Que não é um texto a quem. Ele não está fazendo um convite a uma pessoa que se acha que é autossuficiente, que é orgulhosa, que acha que o mérito de ir a Cristo é dela. Então, tá vendo que vinde a mim todos os que estavam cansados e sobrecarregados. Ele tem um quê? Por mais que o convite seja universal, vão ouvir somente quem tem conhecimento, consciência da necessidade de Cristo. Porque quem não tem conhecimento da necessidade de Cristo, ele não se sente cansado e sobrecarregado, porque para ele é autossuficiente. E você pode dizer para mim, mas isso é impossível. Não, irmãos, é possível. Jesus está dizendo aqui claramente que o importa para ele é a intenção de ir a ele. Não adianta externamente parecer que está indo a ele. A intenção é clara. A intimidade, a obediência e o temor, ele depende da humildade, da total dependência. Ele está se dirigindo aqui, irmãos, àquelas pessoas que sabem, que sentem o peso no coração do pecado, que sabem que se não for por Cristo, jamais eles vão ver a Deus. Que se não for por Cristo, jamais eles serão livres da carga do pecado, do peso, como diz Paulo. Miserável homem que sou. O contexto aqui é o contexto religioso da época. Jesus, naquele momento, ele está falando para aqueles judeus, naquele momento, no contexto da época, aqueles judeus que estavam por um fardo pesado da ortodoxia judaica. Os fariseus, eles lançavam pesadas cargas de acordo com seus dogmas, com seus preceitos, com a sua tradição em cima das pessoas, que se tornava fardo. Servir a Deus estava quase que um fardo. Os ombros pesados. Eles tinham regras e mais regras.
preceitos e mais preceitos. Viviam esmagado debaixo de inúmeras regras de tradição. Jesus, porém, vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E quando ele diz suave, irmãos, a palavra suave aqui no grego, ela significa o tamanho certo. Porque o jugo de Cristo, ele é feito do tamanho certo. A vida de um cristão, ela não é fácil. Mas ela não é fácil de uma maneira certa. Não é fácil de ser fardo. Não é complicado de você ir além das suas capacidades. Pelo contrário. Cristo, ele dá de acordo com a vontade dele. E é certa. Tudo que Cristo faz é perfeito. Quando ele fala, o meu jugo é suave, ele fala, olha, a carga que eu dou é do tamanho certo. É feito sob medida. Das nossas vidas, das nossas necessidades. Aquele que reconhece que é dependente de Cristo, sabe que realizar a vontade de Cristo não é pesado. Pode ser difícil, mas não é pesado. Por isso, irmãos, o convite da salvação, ele não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos e merecedores. É endereçado aos que têm consciência da necessidade, dos pecadores que sabem que precisa de um Salvador, daqueles que se sabem que são injustos, que gemem debaixo da carga pesada dos seus pecados, que sofrem pelo peso da culpa, que sofrem pelas suas mazelas, como diz lá, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, que se arrependem pelos pecados. Irmãos, existem pessoas que precisam de descanso. Se você está cansado dos seus pecados, se você está cansado de lutar sozinho para vencer suas fraquezas, se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, então esse convite é para você. Se você está cansado de gemer sobre o pecado da culpa, sobre a consciência atormentada por flagelo, se você anda perturbado, sem paz, fustigado, atormentado pelo acusador, esse convite é para você. Se você está cansado de guardar preceito e mais preceito, regras e mais regras, na fantasia de um legalismo que oprime mais do que traz salvação, sem paz na alma, sem alegria no coração, sem certeza de vida eterna, esse convite é para você. Se você está cansado de viver num cabresto que o mundo coloca, que o inimigo, que o diabo põe, que te faz prisioneiro do legalismo, da impureza, da cobiça, da maldade, do mundo, dos vícios, esse convite é para você. Se você está cansado de tentar ir pelo seu próprio mérito, de libertar pelas suas próprias práticas, se você está cansado de lutar por tudo que atormenta a tua alma, na sua vida íntima, esse convite é para você. Jesus oferece descanso. Se você está cansado, Ele te oferece descanso. Se você está sobrecarregado e precisa de alívio, o pecado, irmãos, ele é peso. O pecado, ele é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a morte. Aquelas pessoas, irmãos, que têm consciência de que dependem de Deus, elas sabem que o pecado é uma carga esmagadora. Eu e você, que outrora já tivemos, sabemos disso. E a você que está escutando agora, se você está esmagado, amassado e não sabe como sair debaixo desse peso, é hora de clamar a Jesus. Deixar que esse fardo role para a cruz de Cristo. Ele diz, sobrecarregados. Quem estiver sobrecarregado, vinde a mim, pois meu jugo é suave e o fardo é leve. Se você está sobrecarregado por causa do pecado, por causa da culpa, por causa do remorso, por causa do medo de morte, esse é um convite de Jesus para você. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, esse é um convite de Jesus para você. Se você está sobrecarregado pelo sofrimento, pela doença, pela pobreza, pela opressão, pelos conflitos familiares, esse é um convite de Jesus para você. Se você está sobrecarregado por dúvida, tentação, conflito, prisão moral, esse é um convite de Jesus para você.
Porque Jesus convida e ele promete, como diz a promessa aqui no final do versículo 28. E eu vos darei descanso. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus está prometendo aqui, irmãos, eu vos darei descanso, ou em outras traduções, eu vos aliviarei, achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, entenda, o descanso para a alma ele não está em religião. O descanso para a alma ele não está em igreja. O descanso para a alma ele não está nos credos. Ele não está nas obras, ele não está nas preces, ele não está no yoga, ele não está em meditação, ele não está em penitência, ele não está em psicologia, em autoajuda. Irmãos, o descanso, o alívio, ele está em Jesus. Só Jesus pode aliviar a nossa bagagem. Só Jesus pode nos dar alívio. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro descanso para nossas almas. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que busca o prazer. Um mundo em que corre atrás da satisfação, da felicidade. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, as festas do mundo, elas terminam. E terminam em cinzas. No fundo de uma garrafa de bebida não está o descanso da mente, mas está o tormento da alma. Na cama do adultério não está o prazer. Ela está o prazer somente do mundo, mas vem com gosto de enxofre. Nas viagens que as drogas trazem, nas fantasias, não está a paz interior, mas uma dependência avassaladora. A satisfação ela não está no sucesso. No sucesso que eu falo aqui é o sucesso que o mundo prega. Muitas pessoas que chegam ao topo da pirâmide, elas se atiram de acima a baixo. A maioria dos suicídios que nós vemos hoje, irmãos, de usuários de drogas, é quando a pessoa não acha mais nada que o satisfaz. Quando ele chega no topo da pirâmide. A satisfação da alma ela não está no dinheiro. A riqueza material, irmãos, ela não preenche o vazio da alma. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Essa satisfação ela só pode ser encontrada em Jesus. Só em Jesus você vai encontrar tranquilidade. A tranquilidade que é proveniente do perdão dos pecados. O descanso que é resultado da paz com Deus. Só Jesus oferece descanso para a consciência pelo perdão. Jesus oferece descanso para a mente pelo derramamento do sangue dele, pelo amor dele, pelo amor e pelo derramamento do Espírito no coração. Jesus ele oferece um descanso a você, para a sua alma, te dando a certeza de que ele te deu amor, que ele te perdoou e que ele tem te mantido pela graça. Como diz William Hendrick, o descanso não só é negativo, ausência de certeza, temor, de ansiedade ou desespero positivo. É paz da mente e no coração, é certeza de salvação. Então percebe, irmãos, quando a gente está descansado em Deus, não é ausência de problemas, não é ausência de incertezas, não é ausência de temor, não é ausência de ansiedade. Porque tudo isso nós vamos passar, nós somos seres humanos. Nós temos temor, nós temos medo, mas é a certeza de salvação. É paz, que sabendo que em meio a tudo aquilo, Cristo está conosco. É esse o descanso, de que você vai passar por muitas coisas, mas sabendo que tudo aquilo coopera para o bem. Porque você ama Deus. Porque você está salvo.
E aí ele vai falar, irmãos, no versículo 29 de novo e 30. Vamos ler aqui para finalizar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui, irmão, Jesus está nos chamando para uma vida de propósito. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está nos chamando aqui, irmãos. Nós somos o instrumento do trabalho de Cristo. Nós somos chamados ao trabalho e não à ociosidade. Somos chamados à ação e não somente à contemplação. Somos chamados para enganjar no ministério de Cristo e não isolamento. Tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo, já disse para os irmãos, ela representa o trabalho. Mas o jugo de Cristo, ele é certo. Ele é pela medida. Então ele está falando, olha, você não vai parar porque você vai vir para mim. Você não vai ser ocioso porque vai vir para mim. Você não vai ser um espectador, você vai trabalhar. Vai ter um jugo, mas ele é suave. Aqui Jesus ele está fazendo uma comparação no contexto, né, na época de Cristo, e muitas cidades hoje ainda no Brasil existem pessoas que vivem da agricultura. Jugo é aquele trabalho que o animal carrega, né? É como se fosse uma, eu não sei na cidade de vocês como chama, né? Mas na nossa cidade chama, pode ser a cangalha, né? Que os animais carregam para puxar peso. E aqui, irmãos, ele está trazendo, ó, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo vai ser duplo, vai ser carregado com Cristo. É diferente de você carregar um jugo sozinho, um peso, um fardo maior do que a sua capacidade. Porque em Cristo o jugo é certo, é pela medida certa, é Ele que te ajuda a carregar. O chamado aqui é tomai sobre vós o meu jugo. O desafio aqui, irmãos, é trabalhar ao lado de Jesus, em parceria com Jesus. Jesus está conosco, Ele nos ajuda a levar o fardo. Aqui Ele não está falando que nós não vamos ter lutas, mas Ele nos promete companhia em meio à luta. Ele nos promete ajuda, Ele nos promete parceria. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando Ele fala tomai sobre vós o meu jugo, Ele está aliviando consideravelmente o nosso trabalho. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos ajuda a fazer a obra. É o Espírito Santo que nos assiste em meio à fraqueza. E tomando sobre Ele o jugo, tomando sobre nós o jugo dele, ainda nos ajuda direcionando para o alvo. Porque nós vamos junto com Ele. Nós indo sozinho carregando o jugo, além do jugo ser pesado demais, nós temos o risco de ir para o lado errado. Mas com Cristo não. Além de estarmos dividindo com Ele, sendo capacitado com Ele, nós ainda vamos para o caminho certo, porque Ele vai estar ao nosso lado. Não vamos desviar, porque é Ele que vai estar nos guiando. É Ele que vai mostrar para onde temos que andar. Quando Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, remete à submissão. Irmãos, percebam uma coisa. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Ou você está sobre o jugo de Cristo, ou você está sobre o jugo do pecado. O jugo do pecado escravida para a morte. E o jugo de Cristo, ele traz refúgio para a vida. O jugo do pecado mata. Mas o jugo de Cristo dá vida. E no finalzinho do versículo 29 ele vai falar, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Além de trabalho, ele nos chama para aprender por Ele. De ser discipulado por Ele. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Não nos chama para aprendermos regras, mas para nós aprendermos dele. Olha, perceba, mas aprendei de mim. Aprendei de mim. Não é regras, é dele. As regras de Cristo não são opressoras. Os seus mandamentos não são legalistas. Seus mandamentos são graciosos. Seus caminhos são retos.
A palavra de Cristo é melhor do que ouro. Porque dá certeza. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O caminho da vida que Jesus deseja para os seus discípulos é que nós sigamos a própria vida de Cristo. Ele é o nosso guia de conduta. Ele não é somente um livro de constituição, de regras, direitos e deveres, não. Ele é o nosso livro de conduta. Aprendei de mim. É Ele que instrui, é Ele quem dá. Imagina, irmãos, existe um professor mais perfeito que esse? Manso e humilde de coração. O próprio Deus que é tolerante com os que tropeçam. Paciente com os que são lentos. Ele é manso e humilde. Ele não oprime, Ele liberta. Ele não condena, Ele perdoa. Ele não esmaga, Ele alivia. Ele restaura o caído. Ele levanta o abatido. Ele põe de pé o prostrado. Nos piores pecados, Ele reergue as pessoas. Como fez com Davi no adultério, como fez no Pedro na hora que ele negou, como fez com Maria Madalena. Ele deu a salvação a Zaqueu, ele curou o cego de Jericó, ele deu um novo sentido de viver para a mulher samaritana. E ele pode fazer o mesmo comigo e com você, meu irmão. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos garante aqui, irmãos, que em meio à caminhada, que mesmo que pode ser cheia de tropeço, de problemas, Ele nos garante a vida com Ele, que vai ser deleitosa. Porque nós vamos achar descanso na alma. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, ao ponto de, mesmo nas tribulações, vai ser suave porque Ele vai estar conosco. Vai ser leve porque Ele vai estar conosco, nos ajudando a carregar. Porque Ele que vai guiar para a vida. Como eu disse, irmãos, Jesus aqui não promete a vida para os discípulos de repouso, de isenção de tristezas ou de lutas, mas Ele assegura que, se tiver unido com Ele, acharão alívio. Não serão fadados ao esmagador fardo do pecado. Não vai se sentir frustrado, porque vai saber que ele vai estar com Cristo e vai ter paz na alma. Lembre-se, irmãos, o diabo ele oprime, mas Jesus liberta. O pecado cansa, mas a graça de Cristo alivia. O mundo ele pode até parecer encantador, mas ele desencanta. E ele passa. Mas Jesus ele salva. E salva para a vida eterna. A vida sem Jesus, irmãos, é só um arremédio de vida. Que vai finalizar. E vai levar à morte eterna. Mas a vida com Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Porque é a vida eterna. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, e sou manso e humilde. São chamados imperativos, irmãos, irresistíveis para aqueles que são dados por Cristo. Como ele diz, a quem o Filho quiser revelar. Se você é pobre de espírito e reconhece que precisa de um Salvador, vinde a Cristo. Tomai sobre ti o jugo de Cristo e aprendei dele. Esse aí, irmãos, são os chamados que Cristo tem para nós nesta tarde. Amém? Então, com isso, nós terminamos o capítulo 11, para a glória de Deus. Amém? Então, quero convidar os irmãos para juntos orarmos, agradecer a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que fizeram presentes nessa segunda, comigo, graças a Deus, por esse estudo maravilhoso. Qualquer dúvida, nós temos aí o chat da rádio, temos lá os canais
do ministério, né, do YouTube, do Instagram. Pode ir lá estar comentando, fazendo crítica construtiva. Eu agradeço grandemente a sua presença. A você que não pôde escutar ao vivo, mas está escutando na reprise, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e logo após ouviremos um hino para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, Pai, estamos sendo grato a Ti, Pai. Sendo grato por essa palavra maravilhosa, por tudo que o Senhor nos ensinaste até aqui. Pai, obrigado por essa promessa de salvação, por esse chamado soberano, fundamentado na Tua graça, no Teu amor, na Tua vontade. Porque se fosse pelo nosso mérito, saberíamos, Pai, que nós estaríamos no inferno nesse momento. Porque se fosse pela nossa vontade, que é tendida e tendenciosa ao pecado, saberíamos que não tínhamos como vencer. Mas sabemos, Pai, que somos pobres de espírito e dependemos totalmente de Ti. E que Teu Espírito Santo nos guiará, nos fundamentará na Tua verdade, na Tua palavra. Conhecendo o Filho, porque sem o Filho ninguém conhece o Pai. Deus, se conosco. Livra-nos, Pai, de todo o laço do inimigo. Nos dê uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos potentes. Livra-nos de nós mesmos, nosso coração enganoso, do nosso orgulho, da nossa soberba. Nos fazem humilde, Pai. Faz-nos reconhecer a Ti. Nos dê a graça de reconhecer a Ti, de reconhecer a Tua palavra, de ouvir e de viver a Tua palavra. Pelo poder do Teu Filho, amado Jesus. Eu não sei a necessidade de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, nem a minha, porque só o Senhor conhece a nossa necessidade. Que nós possamos viver o Teu querer e não o nosso. Para a glória do Teu nome. Nos fundamente na Tua palavra, na Tua verdade. Que nós possamos ser reflexo de Cristo. E que nossa vida venha a ser palco da Tua glória. É isso que eu te peço. E te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.